Olá, meus amores! Hoje é dia 4 de agosto, ó, já saímos do mês de julho. Isso mesmo, e nós temos hoje uma aula bem legal, que é a aula de geografia, lição de casa e o livro de geografia, mas antes a tia Carla vai ter uma conversinha com vocês. Vamos relembrar sobre a rua. A rua é um lugar para todos, a rua é pública e na rua anda pessoas e veículos, não é mesmo? Pois bem, o que a gente vê na rua da nossa casa passando? Que tipo de veículo, que tipo de meio de transporte vocês veem na rua de vocês? Bicicletas, motos, caminhões, ônibus, trem? Vocês já viram algum trem? Metrô? Aqui em Aracaju tem metrô? Alguém já viu metrô? Bonde? Alguém já viu? Já viu algum trem passando? Já viu algum bonde? Pois é. Na rua de vocês passa avião? Não, crianças, não passa avião. Avião é um meio de transporte, mas ele não transita na rua, nas ruas da cidade ou na rua da sua casa, não é mesmo? O que a tia quer? Na página 79 do livro de Geografia, 79, somente a questão número 1, vocês vão desenhar a rua onde você mora, no espaço abaixo. Pronto. Na página 78, só vai desenhar a rua. As outras questões não vamos fazer hoje, tá certo? Precisa de um tempo maior para a gente poder responder, tá certo? E na página ao lado, que é na página 79, tem mostrando aí duas fotos. Eu quero que vocês observem essas fotos aí com muito cuidado. Veja, a primeira foto tem assim, bondes e carros próximo ao cruzamento da rua Coronel Xavier de Toledo com o viaduto do Chá, em São Paulo, estado de São Paulo, cerca de 1910. No ano de 1910, certo? E a outra foto tem a legenda falando assim: ônibus, carros e motos próximo ao cruzamento da rua Coronel Xavier de Toledo com o viaduto do Chá, em São Paulo, estado de São Paulo, em 2015. Então, a primeira foto ela foi tirada em 1910. Olha aí o número. E a segunda foto, que é uma foto mais recente, uma foto colorida, ela já foi tirada no ano de 2015, ó. Tem pouco tempo, né? Nós estamos em 2020. Então, tem 5 anos que essa foto foi tirada. Aí tem assim, na letra A. Os meios de transporte presentes na rua mudaram ou são os mesmos? Observem aí. Como eram os meios de transporte e como eles são hoje. Vejam aí, crianças. Aí tem assim. Eu gostaria que vocês explicassem isso, certo? O que mudou na rua? E qual era o meio de transporte naquela época? Tem até na legenda escrito o nome. E o meio de transporte que está na foto atual. Letra B. Que outras mudanças na rua, nessa rua aqui que está nas fotos, no livro de vocês, essas que a tia colocou aqui, ó, na tela. Que outras mudanças na rua podem ser observadas nas fotos? O que mudou? Hein? O que ficou diferente? O que não tinha e agora tem? O que tinha e deixou de existir? Agora eu gostaria que vocês pegassem aí o livro do Lição de Casa e abrissem ele na página 41. Na página 41, colocassem a data, que é a unidade 5, lição 9, e colocasse a data de hoje, dia 4/8/20, e tem assim, questão número 1. Observe a representação da rua a seguir. Aí tem aí uma imagem bem linda, no livro de vocês, de uma rua.
bem colorida e movimentada. Pinte os quadrinhos com o que existe na rua representada. O que que tem nessa rua? Vocês vão pintar o quadradinho, tá certo? Aí tem, ó, tem museu nessa rua? Pinta o quadradinho se tiver. Tem hospital? Tem escola? Tem biblioteca? Tem banco? Tem supermercado? Mercearia? Praça? Loja de roupas e sorveteria. O que vocês encontrarem nessa rua, vocês vão pintar o quadradinho para confirmar que isso aí tem na rua, tá certo? Vamos agora para a página 42. Na página 42, que é essa página aqui, tem assim, na questão 2 lá em cima. Observe novamente a ilustração da rua e assinale V para as afirmações verdadeiras e F com as falsas. Aí tem assim, a escola fica em frente à praça. Observem a imagem, verdadeiro ou falso? A sorveteria fica ao lado do banco, hein? Olhem lá na imagem, a sorveteria fica ao lado do banco? O banco fica atrás da biblioteca? Se for, vocês colocam V de verdadeiro. Se não for, coloca F de falso. A escola fica ao lado da sorveteria? V ou F? Agora, questão 3. Agora, imagine como era a rua representada na atividade 1. Há muito tempo atrás. Desenho no espaço abaixo. Agora, vocês vão fazer um belo desenho, certo? Vocês lembrem que naquela época tinham construções antigas, né? Com prédios históricos. Observem bem a imagem para saber como vocês vão fazer, né? Que os meios de transporte da época não eram como os de hoje. Que tinham charretes, né? Pessoas andando a cavalo nessa época, certo? Que não havia a sinalização, semáforos, não tinha faixa de pedestre, naquela época não existia. Ok, pessoas? E cuidado com as roupas, quando vocês forem fazer o desenho, observem as imagens que tem na página anterior para poder fazer bem parecido. Eu sei que vocês são, ó, legais demais nos desenhos, bem caprichosos. E agora, na página 43, que é a última página, tem assim, as ruas, construções e transportes mudam com o passar do tempo. Tudo vai ficando moderno, mais novo, com novos recursos, não é? Com a aparência, né? Muda. Vejam só, é uma questão 4 aí na página 43, tem assim, observe as fotografias da mesma rua em diferentes épocas. Quer dizer, a fotografia 1 é mais antiga, a fotografia 2 é a mais moderna. Aí tem assim, na fotografia 1, Rua 1º de Março, no município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, por volta de 1900. A imagem 2, Rua 1º de Março, Rua 1º de Março, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 2016. Então, a primeira foto foi tirada em 1900 e a segunda foto foi tirada no ano de 2016. Então, passaram-se muitos anos, não é? De uma foto para outra. Observem aí o estilo dos prédios, como é que era a rua, os meios de transporte que tem aí mostrando na primeira imagem. E depois observe a segunda rua, como tudo mudou, né? Tem coisas ainda parecidas, mas tem outras que são mudanças realmente bem acentuadas, bem fortes, ok? Letra A, vamos para as questões da atividade. Quais as diferenças entre os dois momentos retratados? Quais são as diferenças, hein? O que é que tem de diferente de uma imagem para outra, de um tempo para o outro, do ano de 1900 e do ano de 2016, na imagem? Vejam, o meio de transporte, certo?
Vejam como a arquitetura, né? O tipo de casa, o tipo de porta, o tipo de janela que é bem diferente, viu? O estilo das casas. Sinalização de trânsito, veja se na imagem não tem sinalização, se tem nas duas, se só tem na segunda, observe. Na letra B, tem assim: quais as semelhanças entre os dois momentos retratados? O ano de 1900 e a foto de 2016. Aí tem assim: quais são as semelhanças entre os dois momentos? O que é que eles têm de parecido? Em semelhança, o que tem tanto em uma como tem tanto na outra, certo? Ok, crianças, observem com bastante cuidado. E é isso aí, eu gostaria que vocês refletissem acerca dos meios de transporte. Hoje em dia vocês veem bondes pela cidade? Esse é um transporte que hoje em dia não é mais utilizado, crianças, porque vieram meios de transporte mais modernos, não é? E tem também o metrô. Olha só, o metrô é um meio de transporte que ele anda sobre trilhos e que ele transporta somente pessoas. Já o trem anda também sobre trilho, mas ele transporta pessoas, mas transporta mais cargas. Cargas muito pesadas dentro de contêineres, que são aqueles vagões que você vê, né? São os contêineres ali. E o maquinista vai puxando a mercadoria. E pode ser vários tipos de mercado, desde alimento, a minérios, peças, blocos, o que precisar. O trem transporta tanto carga como pessoa, ok? E geralmente eles têm grandes cidades, né? Aqui em Aracaju já tem lugares aqui em Aracaju que tem a linha do trem, a linha férrea ainda, mas a gente não vê mais o trem passar por aquela região, tá certo? Ele foi desativado, mas aqui em Aracaju tinha sim, certo? Tinha bonde, certo? Hoje em dia não, hoje em dia o bonde foi substituído pelos ônibus. Quem aí já andou de ônibus? Vocês já andaram de ônibus? Ou só andou só de carro? Naquela época, há mais tempo, assim, uma época mais antiga, não tinha carro, as pessoas andavam a cavalo, as pessoas tinham charretes, carroças para transitar pela cidade. Eram meios de transporte puxados por animais. Depois foi surgindo, né, alguns automóveis já que não precisavam de animais para se locomover, e aí vai vindo as novas tecnologias e vem as modernidades, e aí estamos hoje com vários tipos de veículos. Tem também outro tipo de meio de transporte, por exemplo, avião, que é pelo ar, transporta pessoas e transporta mercadorias também, não como um trem, muito menos, porque senão fica muito peso no avião, certo? Tem navio, que é também um meio de transporte, certo? Mas a gente está falando mesmo dos meios de transporte que transitam pelas ruas do nosso bairro, pela rua em que você mora, pela rua em que eu moro, pela rua em que cada um mora, pela cidade, certo, crianças? Pensem aí, e vamos lá responder a atividade, certo? Um beijo, crianças, e até a próxima aula. Tchau, tchau.